seja bem-vindo, seja bem-vinda em nosso culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Trago a palavra bíblica bem especial de João capítulo 3, versículo 16, que nos diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano do nosso Deus. Esse amor de Deus demonstrado na cruz em Jesus Cristo, que morreu, padeceu, mas venceu também a morte e nos dá a esperança de ressurreição e vida eterna. Esse é nosso Deus em quem nós cremos. Nesse Deus nós nos reunimos em culto, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para juntos orarmos. Querido Deus, nós te agradecemos por tamanho amor que tu tens para conosco, a ponto de teres entregue o teu próprio Filho, Filho único, para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para que nós não perecêssemos, mas para que tenhamos vida abundante, vida eterna, vida com sentido. Que assim tu nos possas fortalecer e que a tua palavra nos dê também o direcionamento, a sabedoria para aquilo que precisarmos fazer, decidir em nossa vida, que tu nos tragas de volta ao teu caminho quando nos desviarmos, que tu estejas sempre atento a nós e às nossas necessidades, daqui adiante, assim como também tens feito até aqui. Entregamos esse culto, essa celebração também diante de ti, que tu possas nos abençoar e falar com cada um de nós. Amém. A bíblica de hoje encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 16 a 21, que eu leio com vocês. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética
e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós nesse momento onde refletimos sobre a palavra de Deus. Reflitam consigo mesmos. Vocês conseguem lembrar de situações nas quais tenham se sentido confusos? Situações nas quais tiveram dúvidas sobre como agir? Se recordam de situações em que se perguntaram qual é a atitude correta a tomar? Talvez situações nas quais diversas opiniões diferentes lhe deixaram desorientados. E aí o que fazer? No início do século II, ano 100 em diante, várias comunidades cristãs experimentaram dias bastante confusos. Jesus havia sido morto na cruz e ressuscitado por volta do ano 33. Os discípulos e as discípulas de Jesus testemunharam esse Jesus em muitos lugares, criando em muitas comunidades cristãs. Assim como Jesus havia anunciado, todos esperavam um breve retorno, uma segunda vinda de Jesus. Os anos foram passando, algumas pessoas colocaram em dúvida essa segunda vinda de Cristo, também questionaram o que os apóstolos estavam dizendo que isso se tratava de fantasias, e essas pessoas começaram a ensinar lá no seio das comunidades que essa segunda vinda de Cristo, na verdade, não aconteceria. Sendo assim, não havia necessidade de viver de uma forma correta. Tudo estava permitido. Para fazer frente a essa situação de confusão criada por falsos ensinadores, falsos mestres nas comunidades cristãs, o autor dessa carta escreve essa carta circular, ou seja, sem um destinatário definido, uma carta endereçada a comunidades cristãs em geral. E nessa carta ele trata basicamente sobre 3 temas. Em primeiro lugar, como Deus capacita as pessoas para uma vida ativa em Cristo, da qual faz parte os dons que Deus concedeu, como por exemplo a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a amizade cristã e finalmente o amor. Em segundo lugar, o tema onde o autor dessa carta circular fala sobre a falsa doutrina e a falsa ética desses falsos mestres. E num terceiro momento, o autor enfatiza que Cristo virá sim, mas que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, segundo 2 Pedro 3:8. Ou seja, o tempo de Deus não é contado assim como nós contamos o tempo aqui. O texto que ouvimos agora há pouco se encontra então na segunda carta de Pedro. O autor deseja animar as pessoas, os cristãos, a permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo, vivendo a partir do poder de Deus que chamou a cada um. Os capacitou para uma fé ativa, que se expressa também em boas ações. Por isso, nos versículos 16 a 18, o autor da carta procura esclarecer aos leitores que a doutrina que ele e outros seguidores de Cristo estão ensinando é verdadeira. Cristo veio e virá uma segunda vez, como prometeu, porque ele é o Filho de Deus. Ele faz alusão também
ao batismo de Jesus e o dia da sua transfiguração, quando a aparência de Jesus fica luminosa, lembrando que em ambas as ocasiões do céu se ouviu uma voz que dizia: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Ou numa outra versão: "Este é meu filho querido que me dá muita alegria." O apóstolo enfatiza: este que nós anunciamos, Jesus Cristo, é o Salvador esperado, anunciado pelos profetas, é o Filho de Deus. Ele veio uma vez morar entre nós, lá no primeiro Natal. Deus veio até os seres humanos, tornou pessoa em Cristo, entregou todo o seu amor a nós. Esse Deus que se tornou pessoa em Jesus Cristo, prometeu vir novamente. Ele certamente cumprirá a sua promessa. Ainda não sabemos quando isso vai ser, que dia, que hora. Nesse sentido, vale a pena continuar vivendo de um modo que agrade a Deus, porque Ele já veio uma primeira vez e virá novamente. Basicamente, esse é o contexto e a mensagem que se traz a partir do texto que ouvimos. Por isso, diz o autor da carta: escutem vocês, que são seguidores de Jesus Cristo e que testemunham através daquilo que diziam os profetas no Antigo Testamento a respeito da vinda de um Salvador. Porque o Antigo Testamento, a mensagem anunciada pelos profetas, é como uma lanterna que nos guia da escuridão para a luz do dia. Isto é, nos guia para Jesus. Nos diz um pastor, talvez conhecido, pastor Martin Weingartner, a partir desse texto bíblico. Ou seja, Deus usa pessoas como seu instrumento para anunciar, para falar da sua palavra. Fez isso com os profetas, lá no tempo que nos fala do Antigo Testamento, e o faz ainda hoje. Deus guiava os profetas assim como guia a todos os seus mensageiros, através do seu Espírito Santo. Nós, todos, apontamos em verdade para a verdadeira luz que é Cristo, como nos diz João 8:12. E é até que Cristo volte que nós vamos viver e precisamos viver de uma forma que agrade a Deus. Essa é a exortação que o autor faz aqui nesse texto de 2 Pedro. Cara comunidade, ainda hoje é preciso discernir, saber distinguir entre tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Deus. Nós temos acesso a programas de televisão, programas de rádio, mensagens da internet, folhetos religiosos que chegam até nós, chegam até nossas casas. Muitas vezes pessoas em diferentes situações também nos falam de Deus. Assim como essas primeiras comunidades cristãs, também nós, às vezes, certamente ficamos confusos com versículos bíblicos isolados que alguém nos recita na tentativa de defender uma determinada ideia, uma ideologia. Ficamos confusos com algumas mensagens sobre Jesus que chegam também até nós. Nem tudo o que nós vemos, aquilo que nós ouvimos ou lemos a respeito da ação de Deus é verdadeira e condizente com o Evangelho de Jesus Cristo. Discernir o que de fato é vontade de Deus ou não, o que é palavra de Deus ou não, é certamente algo muito importante. Martim Lutero dizia que o critério para sabermos o que é palavra de Deus e aquilo que não é, está em observarmos o que promove a Cristo. O que promove a Cristo. Se uma igreja ou uma pessoa defendem uma ideia religiosa para benefício próprio, para promoção pessoal, ou com vistas a extorquir dinheiro de outras pessoas, certamente essa mensagem não promove a Cristo. Cristo veio para que todas as pessoas tivessem
vida em abundância. O que beneficia o conjunto de pessoas e promove vida, isto sim, promove a Cristo. O Cristo que nós anunciamos é aquele que morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida abundante, vida eterna. Essa é a mensagem que nós estaremos anunciando também nesse tempo da paixão, tempo da quaresma, também certamente por ocasião da Páscoa. O Cristo que nós anunciamos a partir do próprio Evangelho é aquele que liberta as pessoas de tudo que as escraviza e as torna livres para amar e também para servir. O Deus que se faz gente, pessoa humana em Jesus Cristo, acolheu pessoas desprezadas da sociedade, aceitou o seguimento e a liderança de homens e mulheres, perdoou pecados e orientou que se vivesse em novidade de vida. Acompanhou e curou pessoas doentes. Criticou aqueles mestres dentre os sacerdotes judeus que eram hipócritas. Exigiam das pessoas a observância da lei, mas eles mesmos não a cumpriam. O Jesus que anunciamos viu a realidade de sofrimento das pessoas e agiu para transformar essa situação. Se esse Jesus não estiver sendo anunciado, então não se trata de Cristo, não se trata do Filho de Deus. Enquanto Cristo não vier novamente, nós temos conosco a certeza da sua presença. Nós temos a palavra testemunhada nos evangelhos, que é testemunho de fé, de tantas outras pessoas que também chegam a nós através da palavra bíblica, nos orientam no caminho como lanterna na noite escura. E nós temos os sacramentos, a ceia, o batismo, através do qual Deus vem ao nosso encontro, Deus demonstra todo o seu amor para conosco. Meditando na palavra de Deus, sempre de novo, vamos fortalecer a nossa fé. Assim nós também teremos condições de discernir o que chega a nós diariamente, através dos meios de comunicação, através da fala de tantas pessoas a respeito da palavra de Deus. Fortalecidos na fé e na comunhão com a comunidade cristã, certamente a nossa fé se tornará ainda mais ativa na prática de bondade, domínio próprio, perseverança, piedade, amizade cristã, especialmente também no amor. Que Deus nos conceda muita sabedoria para nos deixarmos guiar por sua palavra. Que Deus nos permita termos discernimento diante de tudo que nós ouvimos a seu respeito, para distinguirmos de fato aquilo que é palavra de Deus e o que não é, aquilo que de fato promove a Cristo e aquilo que promove vida. Que nós façamos uso de nossos dons, através dos quais Deus nos capacita para produzirmos boas ações, para vivermos de forma digna diante de Deus, até que Cristo esteja de novo entre nós, assim como Ele nos prometeu. Amém.
Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer por tua palavra que sempre orienta-nos em nossa caminhada de fé. Senhor, nós precisamos de muito discernimento diante de tantas notícias e de tantas coisas que nós ouvimos por aí. Precisamos de discernimento diante de tantos extremos que nós vemos hoje na sociedade. Grupos que muitas vezes não conseguem mais dialogar, que ficam brigando, especialmente na internet, nas redes sociais. Dá-nos discernimento, Senhor, também em torno daquilo que se fala a teu respeito. Que tu nos ajudes a percebermos os falsos mestres, as falsas doutrinas. Que tu nos dês a capacidade de sempre de novo estarmos atentos à tua palavra, que nos ilumina o caminho de escuridão. Ó Deus, que também assim tu te faças presente com as pessoas que agora estão ouvindo este culto, participando, que possas abençoar a cada um, a seus familiares, aos seus lares, Senhor, que tu te faças presente. Também em situações difíceis, de dores, de doenças, de luto, que tu possas te fazer presente com cada um. Nós intercedemos, Senhor, por pessoas que estão passando por crises de ansiedade, por depressão. Colocamos elas também em tuas mãos. Que também elas, Senhor, possam te buscar cada dia mais e também buscar ajuda, seja com médicos, seja com psicólogos, seja com pessoas da comunidade na qual se sentem em confiança de compartilhar os seus problemas, as suas dificuldades. Que tu assim nos capacites também para sermos ombro amigo àquele que necessita. Que tu nos acompanhes ao longo de mais uma semana. Tudo deixamos em tuas mãos. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e que Ele te conceda a paz, hoje e sempre.